Hoje, a gente abre o arquivo de um dos predadores mais conhecidos do planeta. Um verdadeiro ícone de poder, de nobreza, mas como em todo caso complexo, a verdade, ela está enterrada sob várias camadas de mito. O nosso suspeito hoje não é aquele rei dos contos de fadas, é o sujeito de uma luta brutal pela própria existência. Essa imagem de realeza, sabe? De um monarca que cuida de tudo, isso é uma construção, é uma ficção. A realidade é muito, mas muito mais sombria, regida por uma lógica fria, implacável, que desafia tudo que a gente pensava que sabia. Olha, essa não é uma história de glória. É uma história de sobrevivência a qualquer custo. Uma crônica de guerra civil, de estratégias reprodutivas brutais e de uma corrida contra o tempo, onde o maior inimigo muitas vezes compartilha o mesmo sangue. Para a gente entender o sujeito, a gente precisa primeiro analisar o equipamento dele. A biologia do leão não é um milagre da natureza, é um arsenal evolutivo que foi aprimorado ao longo de milênios com um único propósito: matar com a máxima eficiência possível. A primeira pista no nosso perfil é um comportamento que parece contraditório. 20 horas por dia em estado de repouso. Um predador de topo aparentemente inativo. À primeira vista não faz sentido nenhum, mas as aparências, como sempre, enganam. O que parece preguiça é, na verdade, disciplina tática. Cada minuto de inatividade é um investimento estratégico. É energia sendo conservada para caça. É gestão térmica para aguentar o calor implacável. É tempo para digerir dezenas de quilos de carne. Nenhum movimento é desperdiçado. Vamos olhar mais de perto para esse arsenal. O crânio é uma verdadeira obra de engenharia, feito para suportar o estresse da mordida, o arrasto de presas que pesam centenas de quilos. Os caninos, eles não cortam, eles perfuram e sufocam, fechando a traqueia da vítima. E os dentes carniceiros lá atrás funcionam como tesouras de alta potência, cortando carne e tendões com uma precisão que chega a ser assustadora. E a juba, né? Aquele grande símbolo do macho. A teoria inicial era de que se tratava de uma armadura. Mas a evidência forense aponta para uma função bem mais sutil: é propaganda. Uma juba densa e escura sinaliza testosterona, saúde, resistência. É como se fosse um outdoor biológico que transmite uma mensagem bem clara para fêmeas e também para rivais. Mas o lance é que esse predador não tem um perfil único. O ambiente dita a sua psicologia social. Como a gente vê aqui na África, a estrutura é de grupos grandes, com associação constante. Já lá na Ásia, os grupos são menores, quase como células secretas, onde os machos vivem separados e só se juntam para acasalar. É o mesmo animal, mas com duas estratégias de sobrevivência completamente diferentes, forjadas por ecologias distintas. Ok, agora que a gente entendeu o perfil do indivíduo, vamos analisar o conflito. A vida do leão não é apenas uma guerra contra suas presas, é uma guerra constante contra sua própria espécie. Uma guerra por território, por direitos reprodutivos e, no fim das contas, pela imortalidade genética. Essa é talvez a verdade mais perturbadora do nosso caso. A mortalidade infantil é altíssima, mas a causa principal não são predadores de fora ou a fome. O perigo real vem de dentro. Vem de machos que veem os filhotes dos outros como um obstáculo genético a ser eliminado. É um golpe de Estado executado com precisão militar. Primeiro, a invasão e a expulsão violenta dos machos dominantes. Em seguida, o ato mais sombrio, o infanticídio sistemático. Matar os filhotes faz com que as fêmeas entrem no cio de novo. É uma estratégia reprodutiva cruel, mas terrivelmente eficaz, para garantir a continuidade da própria linhagem. E quando a gente pensava que finalmente entendia a dinâmica familiar, as linhagens, uma nova evidência forense surgiu e mudou tudo: o DNA. A análise genética revelou que a árvore genealógica que a gente desenhou por séculos estava, na verdade, fundamentalmente errada. Aquela visão antiga, baseada na aparência, na localização, foi descartada. A realidade genética revelou uma verdade muito mais profunda. Não existem dezenas de subespécies. Existem apenas duas grandes linhagens ancestrais, duas famílias que se separaram há milênios. E aqui está a maior reviravolta. Os leões da Índia, os asiáticos, são geneticamente mais próximos dos leões da África Ocidental e Central do que dos seus vizinhos geográficos da África Oriental e do Sul. A linhagem do Norte e a linhagem do Sul. Duas histórias evolutivas distintas, com destinos muito diferentes. Essa descoberta genética não é só um detalhe acadêmico, não.
ela tem implicações de vida ou morte, porque uma dessas linhagens, a do norte, está à beira do colapso. O destino de metade da diversidade genética da espécie está por um fio. 99%. Essa é a porcentagem do território histórico que os leões da linhagem do norte perderam na África Ocidental. Eles foram praticamente varridos do mapa, encurralados em pequenas ilhas de habitat. Restam apenas cerca de 400 indivíduos em toda a África Ocidental. 400 guardiões de uma linhagem genética única, classificados como criticamente em perigo. Um número tão baixo, mas tão baixo, que a extinção funcional é uma possibilidade real. Então, qual é o veredito para o leão? Não existe uma resposta única. A história se divide em 2 casos distintos, com 2 resultados dramaticamente diferentes. Um de recuperação notável e outro de declínio catastrófico. Vamos dar uma olhada no caso do leão asiático. Ele pertence à mesma linhagem do norte que está em perigo na África. No início do século XX, a caça excessiva reduziu a população a menos de 20 indivíduos. 20, eles estavam funcionalmente extintos. Mas como a gente vê na linha do tempo, uma proteção rigorosa permitiu uma recuperação milagrosa. Hoje, são quase 900. É um testemunho da resiliência, quando a intervenção é decisiva. Só que o quadro geral é alarmante. A população global, de cerca de 25 mil leões, mascara a realidade. Como o gráfico mostra, a grande maioria pertence à linhagem do sul. A população asiática, mesmo em recuperação, é uma pequena fração, e a da África Ocidental. É uma mancha quase invisível, um eco do que já foi um dia. E isso nos deixa com a questão final. Quando a gente ouve esse som icônico, o que estamos ouvindo? É a voz de um rei que ainda governa seu domínio? Ou estamos ouvindo o eco de um poder que já se foi? Um som que pode, em breve, desaparecer para sempre. O caso não está encerrado. O veredito final sobre a sobrevivência do leão ainda está sendo escrito. E não está nada claro se o final vai ser de triunfo ou de tragédia.